para se falar sobre cinema indígena, né? Então, é por isso que a gente está aqui, e vai ser uma conversa super importante, eu acho que vai ser principalmente um espaço de escuta, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, e eu queria começar já, sem mais delongas, passando a palavra, né, para os nossos convidados, para que eles se apresentem e nos contem um pouco das suas trajetórias, né? Eu queria deixar, assim, uma primeira pergunta. A gente vai ter uma conversa mais livre, mas eu queria deixar essa primeira pergunta, assim, não pergunta, mas pedir que vocês comentem um pouco sobre as suas trajetórias, né? Que são trajetórias muito bonitas, de trabalhos super importantes no audiovisual, que vocês falem um pouco sobre elas, sobre como foi o primeiro contato de vocês, né, com o cinema, com o audiovisual, o que motivou vocês, né, a se aproximarem desse meio. E, enfim, desejar boas-vindas, então, à EDT, a essa hora do render de hoje. Quem quer começar? Querem que eu escolha? Querem que eu escolha? A Graciela tá a primeira da minha janelinha aqui. Vou pedir para ti. Tá bom. Boa noite, né, para todo mundo que eu não conheço, mas bom também ver aqui pessoas que eu conheço, Paulo, Suiane, Alexandre, né, e Mário, que a gente sempre troca, né, ideias aí. Bom, agradecer, né, acho que por essa troca, né, é sempre bom falar um pouco, né, do nosso trabalho, das nossas trajetórias, porque acho que esse processo é mais que necessário, né, uma vez que a gente está aí no meio também desse rolê, né, a gente poder se aproximar, né, é sempre bom. Bom, eu vou falar aqui de uma maneira um pouco reduzida, breve, né, até para deixar meus colegas falarem. A minha trajetória com audiovisual, com cinema, ela tem processos, assim, né, eu iniciei muito novinha, né, eu costumo dizer que eu trabalho com imagem, né, porque hoje a gente tem categoria, né, de tudo, né, mas o que me motivou mesmo foi, acho que lá no início, assim, muito sem saber, né, até a possibilidade e a força e a potência que a imagem traz, né, foi muito para um viés social mesmo, né, porque eu venho de um território desconfigurado, né, eu sou de Jaguapiru, né, Mato Grosso do Sul, município de Dourados, ali fronteira com o Paraguai, né, com Pedro Juan e Ponta Porã, né, onde hoje a gente tem uma comunidade de aproximadamente 20 mil pessoas, né, para uma área de 3.500 hectares. E eu sou desse lugar muito conflituoso, né, porém também de muita, de muita resistência, muita resiliência, muita vontade de viver, né. E dentro desse conflito, né, por isso que eu trago isso que eu vim mesmo desse viés social, que a imagem me despertou para isso, né, o quão, apesar de nesse tempo não saber isso, mas, por exemplo, com esse passar do tempo, né, o quanto a imagem ela poderia também me motivar de uma certa forma, né, e fazer um movimento mesmo. O movimento, acho que a gente passa pelo cenário brasileiro, dentro de narrativas e com pessoas que trabalham, né, com essa questão de criação mesmo de quem a gente passa por processos, né? E eu comecei muito nesse viés dessa tal visibilidade, né? Porque acho que a gente tem etapas assim, né? Quando a gente trabalha com cinema indígena. E para mim foi muito isso, assim, né? Porque até então, né, Mato Grosso do Sul é um estado totalmente do agronegócio, né? Então, e eu não via o meu povo, eu não via minha gente, né? Apesar da gente estar ali muito pertinho de um centro, de um polo industrial, né? Um polo universitário também, foi muito nesse lugar. Então, e aí eu comecei minha trajetória a partir disso, assim, né? Como reconhecer esse lugar, né? Através da imagem. Eu comecei com esse olhar muito também, que a minha família, aliás, tem muito, né? Com esse lado artístico mesmo, né? Eu comecei com pintura, com desenho, e na época, com 14, 15 anos, eu comecei a desenvolver esse olhar para a fotografia, né, que até então foi a minha primeira entrada, por exemplo, nesse universo, né, eu não tinha nem um celular na época, apesar de já existir, né, a condição financeira do lugar era muito limitada, assim, para mim. Então, e eu realmente
iniciei nesse processo muito didático da criação e a formação e a sensibilidade do que a imagem provoca, de como a gente cria, como a gente percebe, né? E aí eu transmiti tudo para isso, né? Para fotografia. E aí foi que me pegou, né? Essa questão da imagem se transformou de uma maneira, né? Que aí depois, enfim, eu somei com essa questão, né? Dessa imagem em movimento que é, né? O audiovisual, né? E foi onde eu vi a possibilidade de potência, né? Que tinha isso, né? E, enfim, encurtando, né? O percurso aí, eu acho que esse primeiro momento foi mesmo disso, de visibilidade, né? De querer fazer e mostrar, né? Quem eu sou, quem é, né? O meu povo, quem é este lugar. Mas aí a gente vem com processos dentro dessa linha imaginária de narrativas e criação no país, de construção política, né? E aonde eu me encontro hoje, por exemplo. Tem tudo que eu me envolvo, né? De processo de colaboração, de criação, de soma, é muito nesse contexto de posicionamento político, né? Como a gente reestrutura educacionalmente uma memória que a gente sempre foi um lugar esquecido, né? E a imagem, né, e o audiovisual, o cinema, ele traz isso muito forte, né? E não que, por exemplo, as pessoas indígenas só falam e relatam sobre si, sobre os seus pertencimentos, mas à medida, a maneira que a gente abre, né, a nossa fotografia, seja numa câmera, seja num aparelho de celular, né, no smartphone, a partir do momento que a gente tira, né, ali, né, e a gente dá o play, dá o rec, a gente está colocando o nosso posicionamento político como o nosso corpo, né? E isso não quer dizer que eu estou falando sobre o meu povo, eu posso estar falando, né, de uma sociedade em geral, seja de qualquer pertencimento, seja de qualquer origem, mas o meu olhar sobre aquilo, ele é único, né, ele é genuíno. Então, hoje, eu me divido muito nesse lugar, né, como que as narrativas hoje construídas no país, né, elas moldam a nossa forma de ver, de pensar, né, e achar, né, que sabe sobre o outro também. E hoje eu me divido muito nessa área, né, da direção. Aliás, eu comecei com tudo, né? Eu fazia tudo, que acho que quem é indígena não tem esse privilégio de especializar em uma coisa só quando começa, né? Isso é muito da gente, a gente passa por tudo. É câmera, é produção, é roteirista, então, e eu passei por todas essas etapas, né? E depois de mais de 15 anos, né, nesse trânsito aí que é muito pesado, eu consegui me estabelecer em duas áreas que eu gosto bastante, né, que é roteiro e direção. Então, eu fico mais nesses lugares, né, que eu tenho mais essa vontade também de atuar, né. Mas, enfim, passei por esses percalços todinhos, mas é nesse momento que eu tô, né, de pensar e de criar e de relaborar imaginários, né, não só sobre a gente, mas sobre o universo que a gente está colocado, mas numa instância, numa olhada, numa mirada mesmo política. Bom, acho que é isso, um pouquinho assim sobre mim, né? Acho que até fui um pouco mais longe, assim, mas é isso, assim. E vou deixar aqui meus parentes falarem também. Alexandre, pode dizer? Vai, Alexandre. E aí, Companheiro. boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Quanto tempo, hein? Parente. Tá lembrando esses dias desse nosso encontro. Queria agradecer o convite, né, de vocês estar aqui presente. Acho que é muito importante, né? Sinto também a falta do nosso companheiro, né, Takuman, que também começou também já vem dessa leva, né, Paulo Negra? Já vem dessa leva nossa aí dos desbravadores do cinema indígena. E eu assim, a minha história no audiovisual começou em 2004, né, através dos pontos de cultura, né, eu fiz parte da rede de comunicação Índios Online, onde a gente tinha um ponto GESAC aqui na aldeia mãe aqui do nosso território, e aqui foi uma parada legal, que aqui chegou a internet primeiro do que o telefone, né, então até 2004 a gente não tinha nem telefone aqui na aldeia e chegou a internet. E isso foi dando
uma visibilidade muito grande, porque a gente que tem uma idade mais avançada, que já vem de outras épocas, né, a gente vê a discriminação, né, e o desconhecimento também muito grande que a sociedade não indígena tinha da gente. Né? A gente antigamente, acho que Gra, Paulo, sabe, né, acho que você não sabe muito que é mais novinha, mas a sociedade não indígena nos via como seres folclóricos, né? Tinha até no dia do folclore, né, que tinha nas escolas não indígenas, que eles comemoravam fantasiados de indígenas. Então, acho que é a preocupação mais que a gente veio da comunicação disso daí, né, nesse tempo, nessa visão. Então, mas eu trabalhava mais com a comunicação escrita, né, o áudio, mais umas matérias escritas, fotográficas, e tive o prazer também de trabalhar em algumas rádios, né, que tinha um pessoal que da GESAC, da época, que andava com transmissor e umas coisas, eles andavam nas aldeias. Eu me apaixonei também pela rádio, que achei um veículo de comunicação muito ágil. E minha história no cinema começou em 2009, né, em Belém do Pará, teve um fórum de mídias livres, né, onde eu conheci Graciela Guarani, e ali a gente já fomos conversando, experiências distintas, né, do audiovisual. Ela já vinha com a bagagem de cinema dela, e aí começamos a trabalhar junto, e estamos juntos até hoje, nesse companheirismo, parceria, até os dias de hoje, né, mais de 17 anos. E a história foi bem engraçada, como eu não vou falar muito, mas é tudo isso que ela falou, né? E o cinema era uma coisa muito nova para mim, né? Muito longe, porque o cinema nessa época era uma coisa elitista, né? Era mais para as elites, para que só quem fazia cinema era aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, aquelas pessoas que tinham bastante aquisição, poder aquisitivo, né, para comprar equipamentos. Né? E Gra mostrou para mim que não precisava tanto daquilo, né? Só que tinha um problema, né? Toda essa bagagem que ela tinha de fotografia, de direção, de produção, de roteiro, mas nessa época não tinha quem montasse os filmes, né? Daí ela simplesmente falou, se vira e aprende aí. Falei, porra, aprender como, né? Então, acho que nosso primeiro filme editado, a gente tá no Movie Maker, né? Comecei a puxar nos tutoriais, e a maioria também foi autodidata, né? Mexendo aqui, cortando, errando, dando Ctrl Z, voltando. E isso foi me apaixonando, né? Era uma coisa que eu via que eu tinha paciência de fazer, gostava de fazer, e a emoção, acho que quem é montador sabe, acho que a emoção quando a gente finaliza um filme, fala, pô, agora tá pronto, né? É uma coisa indescritível, né? Que nesse último filme que nós fizemos, no primeiro corte do filme, eu terminei o filme, Gra não estava aí no estúdio, e eu comecei a chorar, né? E ela chegou e começou a se emocionar, né? Rindo de mim. Mas, assim, é uma emoção muito grande. Eu acho que eu me identifiquei muito com essa questão da montagem e devo muito isso à Graciela, mas como ela disse, né, nem sempre a gente está junto, né, apesar de a gente ser companheiros há mais de 17 anos, porém a gente trabalha em áreas diferentes. Né? Então, eu me especializei mais, como ela falou, nessa questão de finalização, montagem, edição, né? Mas, porém, a gente tem que atuar em todas as áreas. Eu vou ser sincero aqui, eu odeio fotografar, eu odeio filmar, eu odeio gravar áudio, né? Eu odeio fazer roteiro, mas a gente tem que fazer, né? Porque senão a gente não sobrevive. A gente tem que se virar nos 30. E é a coisa que eu falei aqui, que eu sou apaixonado mesmo, de coração, estudo todo dia estou me atualizando. Quase que eu esqueço aqui desse nosso encontro, porque eu estava ali estudando algumas coisas, alguns efeitos, e acabei esquecendo, como eu falei, caramba, já é 6 horas, daí deixa eu correr, né? Então, acho que a minha história partiu daí, mas assim, o audiovisual, ele essa questão do entretenimento, ele já vem na gente desde sempre, sabe? Nossas comunidades indígenas, ela é muito nessa questão do ver e ser visto, dessa comunicação, dessa questão, né, da comunicação em geral. Então, é uma coisa que começou com o mundo digital, isso já vem bem antes, né, dos nossos antepassados,
né? Inclusive, quando veio essa rede de comunicação aqui, né, nossas lideranças na época, Cacique e Pajé, eles foram até o ponto lá e ensinar nós como trabalhar, né? Apesar deles não conhecer a linguagem escrita, né? Mas a oralidade eles dominavam muito bem. Então, muitas técnicas, planos de imagem, né? O que filmar, como filmar, a ética do audiovisual, a ética do jornalismo. Então, eu aprendi muito com eles, sabe? Então, acho que a gente traz dentro de nós essa questão do pertencimento. Então, acho que isso que diferencia o cinema indígena do não indígena, essa vivência que nós temos dentro do nosso território, até os costumes que nós temos, que a gente até tem alguns vícios culturais que nós temos, né, que é desde a infância, que nós não conseguimos replicar, que nós replicamos também para o audiovisual, e a gente não consegue fazer de outra maneira. Então, acaba criando uma característica única, né? Então, queria agradecer, mas eu não vou falar tanto, que Gra já falou tudo, e a minha história começou no cinema a partir de Graciela Guarani. Então, deixa eu continuar agora. Bem, boa noite a todos, né? Sou Paulo Dessana, sou cineasta daqui do Amazonas, sou de São Gabriel da Cachoeira, mas eu moro em Manaus. Bem, eu sou um dos filhos, digamos assim, um dos frutos do Vídeo nas Aldeias, né? Como boa parte dos cineastas indígenas, né? Então, na adolescência, o Vídeo nas Aldeias, né? O Vansan, né? O Vicente Carelli, né? Como é conhecido também, foi dar suas oficinas e eu, como eu era um voluntário na ONG, lá na FOIRN, né? Fui aluno e aprendi primeiro a operar uma câmera, né? Fazer fotografia, filmar, os enquadramentos, né? Toda a técnica. E aí, como o Alexandre falou, essa leitura muito mais nossa, né? Do nosso olhar muito mais indígena do que dizer assim, olha, isso aqui para nós não importa filmar, isso aqui não, né? E lógico, aí como um bom geminiano, eu já falei assim, já aprendi a mexer na câmera, eu quero coisa nova, né? E aí eu fui para a edição, né? Porque eu olhava assim, eu falei, cara, eu vi eles montando, aí eu também me interessei em aprender a mexer, né? Aí, o Alexandre falando do Movie Maker também, fui para o Movie Maker primeiro, né? Depois ficava muito bravo porque não fazia o que o outro programa moderno fazia, né? E aí um amigo falou assim, olha, tem um Sony Vegas, é muito fácil. E aí eu fui para o Sony Vegas. Aí eu falei, cara, pronto, é isso, uma nova paixão no audiovisual. Aí fui para o Avid Liquid, aí já fui, interessante porque eu já fui trabalhar na prefeitura, no departamento de comunicação com o editor, né? E aí fiquei muito tempo editando lá no Avid Liquid, um bom tempo, né, no Avid, lá aí depois fui para o Adobe, e agora, há pouco tempo, acho que tem uns 2 anos e pouco, conheci o DaVinci, né, e está sendo minha paixão, né? Né? Eu comprei até um Mac, eu juntei uma puta de uma para comprar um Mac para poder, né, editar, porque aqui no Windows para mim não ia muito bem. E agora está sendo uma grande paixão nessa nova atualizações aí, tá com tudo aí, né? Como o Alexandre falou, tem dia que eu não sinto nem fome aprendendo, porque eu estou aprendendo os efeitos, né, que eu gosto, eu assisto as videoaulas e vou praticando, né? E aí tem dia que o cara, quando eu olho assim, já é 6 horas da tarde, assim como hoje, o Alexandre falou, né? Hoje eu estava aprendendo umas novas funções que veio, né? E é isso, assim, eu estou começando a montar meus teaser, né? Eu tenho 2 projetos, acabei de gravar uma série sobre gastronomia indígena, né? Não sou eu que estou montando, porque eles têm que terceirizar os serviços, que é um edital da Paulo Gustavo, né? Mas é um amigo que está editando, mas também eu vou lá, de vez em quando, dar uma mexida, né? E está montando, mas eu falei, não, mas o teaser eu vou montar, pelo menos o teaser eu tenho que montar, né? E é um pouco isso, né? Do meu trabalho, já montei alguns uns curta-metragens de amigos, né? A gente gravou, depois eu montei. E é isso, né? Um pouco de tudo, né? No audiovisual. Eu gosto muito também de fotografar e estou me aventurando agora na direção também, né? Como eu disse, tem a série, tem um longa
que a gente já está com um roteiro bem avançado aí, né? Tentando já uns parceiros para produzir ano que vem um longa-metragem sobre a mitologia indígena do Rio Negro. É um pouco isso. Oi, gente, eu acho que é eu agora, né? Prazer em conhecer vocês. Eu me chamo Suiane Terena, tenho 20 anos de idade e comecei recente no audiovisual em 2023. Eu comecei no audiovisual sem saber que eu estava no audiovisual. Eu fiz meu primeiro documentário com 17 anos de idade, eu fiz um documentário sobre o ritual da festa da menina moça dentro do povo Nambiquara, que é um ritual muito sagrado, um ritual onde vinha sofrendo grandes consequências em relação à prática, né? Então, com 17 anos de idade, eu estava estudando na escola e eu moro na aldeia. Então, para mim ir para a escola, eu tinha que sair da aldeia 4 horas da manhã e chegava 1 hora da tarde em casa. E começa o meu. Assim, minha paixão pelo cinema foi quando eu participei pela primeira vez do Festival de Cinema Indígena, né, que foi idealizado pelo Tacumã, lá em Brasília. Eu fui para esse festival e encontrei outros cineastas lá e assisti vários filmes voltados ao cinema indígena, né, eu não via muito, assim, então foi o local onde eu me encontrei e voltei com uma grande vontade para o meu território de fazer algum trabalho. Então, quando eu volto, eu sento com a minha comunidade e faço essa festa de menina moça, onde no meu território estava sendo muito trocado pela festa de 15 anos. Então, o documentário também, ele é um marco onde foi, depois de anos e anos mesmo, volta a ser feita essa festa, e é muito emocionante para mim, porque eu lembro quando eu participei do festival junto com o Tacumã falou uma coisa que o audiovisual era a forma da gente eternizar as pessoas também, né? Através dos cantos, dos saberes, das pessoas presentes ali na aldeia. E esse mês passado faleceu o meu avô, que participou nas músicas, né? Dentro do meu documentário. O meu documentário ele tem 30 minutos, ele acompanha a vida da Sauana, que carrega também o nome, né? E a partir disso, eu comecei a entender sobre os festivais, onde o pessoal começaram a falar sobre o festival, e eu trouxe o meu documentário para Cuiabá, que é a capital do estado de Mato Grosso, e encontrei a Helena Quaresma Maé, que é jornalista, mas também é cineasta indígena aqui do Mato Grosso, e através da Helena entrei na Rede Catarririni, que é a rede, né, Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas do Brasil, e é onde eu conheci a Grace, conheci a Olinda, a Bárbara, a Mari Correia e outras mulheres também que fazem o cinema. E foi um local que realmente eu me encontrei, porque dentro do meu território eu trabalho e atuo dentro de uma organização de mulheres indígenas de base. Então, onde eu trouxe a aproximação do cinema para essa instituição e para o território. Então, em 2023 eu comecei, ano passado eu fiz outro documentário ao lado da Helena, que é a história dessa organização no qual eu faço parte. E através disso eu comecei a participar de festivais, curadoria, a entender mais o cinema. E assim, como vocês também falaram, eu me encaixo muito bem nisso, né? Quando eu comecei a gravar, eu mesmo gravava, eu mesmo captava o áudio, eu mesmo participei da edição, eu mesmo participei em várias questões ali na produção do meu documentário. Não sabia o que era um roteiro. Depois que eu fui entender que o roteiro era uma coisa para guiar o documentário. Então, assim, eu fui fazendo por uma sensação de dentro mesmo, espiritual. Quando eu entro na Rede Catarririni, que eu começo a buscar formação para mim. Eu também me sinto muito mais confortável na direção e no roteiro. É um local onde eu posso me expressar muito mais, onde eu posso, parece que me sentir mais um pouco à vontade de dar as minhas ideias. É uma parte que eu me sinto muito mais bem. Então, eu venho fazendo alguns cursos voltados a essa área. E, recentemente, eu passei numa bolsa de animação.
eu estava debatendo com algumas pessoas que a gente também precisa ter documentários para crianças indígenas. Então, eu passei numa bolsa do estúdio da Koala, que fica em São Paulo, e eu venho trabalhando um roteiro de animação também para as crianças indígenas. Então, é um trabalho, é uma lenda indígena. Pretendo transformar ele em uma coisa que eu acho muito legal, é que o meu território é um território muito acolhedor, principalmente as mulheres. Eu fui criado, assim, praticamente por mulheres, e então a minha ação é sempre voltada para as mulheres. E esse documentário vai trazer muitas vozes, os cantos sagrados do povo parecis, que eu sou mestiça, né? Eu sou de 3 povos, eu sou parecis, terena e nabiquara. Então, leva muito essa questão desses 3 povos, onde meu pai é de um, minha mãe é de outro e minha avó é de outro povo. Então, eu sempre mesclo isso, e o audiovisual é um local onde eu me sinto muito confortável. Trabalhei um pouco na comunicação, porque uma vez eu ouvi de uma cineasta falando assim, eu acho que algumas cineastas hoje começaram também na comunicação, né? E depois entram para o lado do cinema. Então, assim, eu comecei achando que eu era comunicadora, né? Eu não sabia que isso tinha um nome, tipo cineasta. Eu ficava ainda um pouco receiosa até de me entender como cineasta mesmo. E tentei trabalhar um pouco comunicação, só que não me encaixei muito bem nessa área, porque é um local, assim, onde eu não consegui expressar muito essa parte de roteiro, de pensar, de sentar, de ter um longo tempo mais, e onde o audiovisual me trouxe muito isso. E eu venho fazendo essa construção coletiva, eu falo, né? Sempre tô aprendendo muito, principalmente com a Rede Catarrerine, com as mulheres que estão à frente, com a Graça, a gente, né? Conheci Graça, amei, assim, ver os documentários, o trabalho dela, ver ela como uma mãe também, né? Então, assim, é uma inspiração muito grande para mim. Até fico rindo, porque eu falei, quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu pesquisei qual é a primeira cineasta do Brasil, apareceu Graciele. Aí, certo dia, eu já estava com ela, então, assim, eu me sentia, falar para ela, eu me sentia muito feliz, assim, de ter essa inspiração, e de certa forma era um local onde eu tinha muito receio de estar como referência também, né? O estado de Mato Grosso, assim como o Graça falou, é um estado totalmente do agronegócio, onde a arte é muito sufocada, é um local onde não tem muito espaço para essa área. Então, o meu município é o segundo município do estado de Mato Grosso que mais produz algodão, e o audiovisual se tornou essa ferramenta fundamental de me trazer, além das questões da cultura, de tudo que ali tem no território, mas também dessas ameaças. Então, foi um local onde eu me senti muito confortável, um local onde eu venho me profissionalizando para que eu consiga trazer essa visão mais ampla e onde ela chegue mais longe, né? Então, o audiovisual, para mim, ela é muito forte, é um fenômeno que eu não me vejo sem o audiovisual hoje em dia, eu não me vejo em outra área de atuação. Eu comecei em 2023, né? Já estou em 3 anos aqui, e é um local onde eu pretendo ficar e sempre trazer o meu trabalho voltado ao meu território, mas também levando para outros territórios, no qual eu faço parte também dentro da Rede Catarrerine, levando o cinema em outros territórios. Então, assim, eu faço esse trabalho de articulação também, onde eu falo que é muito importante a gente falar do cinema, é claro, em espaços para fora, mas também de empoderar as mulheres, os jovens, os rapazes que têm vontade de fazer cinema dentro do território. Quando a gente fortalece as nossas raízes, o nosso fruto vai ser mais forte. Então, veio muito nessa conscientização também, de ser nessa parte, de falar dessa parte também do cinema para o território. Então, eu acho que, assim, a minha trajetória não é tão longa, tem 3 anos, estou aprendendo ainda muito. Estou muito feliz de compartilhar hoje esse tempo com vocês também e aprender. Então, é isso. Acho que pode falar, Mário. Não, eu queria aproveitar essa primeira conversa e perguntar para vocês, né? Nós somos uma associação de profissionais de edição, né? Eu venho dando cursos de audiovisual nos últimos 5, 6 anos e em vários territórios, e tenho percebido muito uma questão que me atravessa aqui na Amazônia, principalmente, que os tempos de cada território são diferentes.
né? E como a gente conta as nossas histórias, ela está intrinsecamente ligada ao tempo do território que a gente está vivendo. Alexandre falou sobre isso um pouco na fala dele. Ele falou que vocês acabam trazendo algumas questões culturais dos territórios de vocês para as narrativas audiovisuais. De que forma vocês entendem que esse tempo fílmico que é próprio dos territórios de vocês, ele se reflete no processo de montagem dos filmes, das séries, das narrativas audiovisuais de vocês? Já que ninguém se manifesta, eu vou puxar. Vai, Grazi. Eu acho que isso é um tema que a gente sempre discute aqui, sabe, Mari, aqui em casa, porque a gente trabalha junto aqui nas nossas produções, e um dia desses a gente está até discutindo sobre isso com um colega, né, com um produtor que a gente tem para um projeto que a gente está finalizando, né, e veio justamente isso, assim, sabe, dessa indagação, né, de tempo, por exemplo, né, e assim, não de uma forma romântica, mas eu tenho percebido muito essa questão, assim, de uma forma muito radical mesmo, né, por exemplo, o cinema indígena tem um tempo diferente, né, é muito isso, assim, mas também, se a gente traz um pouco para a reflexão da contemporaneidade, né, a gente sabe que as culturas são dinâmicas, né, e a dinâmica é transformação a todo tempo, né, e a gente, num tempo desse de contemporaneidade, não tem como a gente ser atravessado, né, pelo tempo de vocês, né, pelo tempo das telas, pelo tempo de uma urgência, né, que está cada vez mais difícil da gente ver, por exemplo, um filme, né, do começo ao fim, ou a gente passa o feed de uma rede social, né, e isso é uma forma muito corriqueira hoje que atravessa, né, todo mundo que está presente, de corpo presente hoje, né, nesse mundo que a gente vive. E quando eu falo que muitas vezes a gente fala de um ponto muito radical nessa romantização, é justamente isso, assim, né? Não que a gente não tenha nossa especificidade em relação a essa condição de tempo, né? Mas acho que só para explicar um pouquinho esse conceito, por exemplo, né? Hoje a gente trabalha, né? A minha forma, né? Explicando aqui especificamente a minha forma de trabalho, né? E de Alexandre, a gente costuma fazer 2 entregas, né, de como a gente reverbera o nosso processo criativo, por exemplo, né, a gente tem essa entrega, e que é uma entrega muito diferente, né, e é uma entrega, assim, que para a gente também é muito prazerosa, que é para dentro, né, a gente sabe que tem todo um contexto diferente aonde a gente for, né, em qualquer comunidade que a gente for, tem essa possibilidade de um vislumbre de um tempo que, de fato, ele é mais longo, né, por exemplo, a gente faz um filme de meia hora, né, sobre a cultura de um determinado povo, né, a gente vai fazer essa exibição, né, Alexandre e eu, a gente sempre discute isso, né, o pessoal vai achar muito pouco, né, e vai perguntar, né, por que só isso? Então, você vê que isso muda, né, mas eu acho que, quando eu falo dessa minha atuação hoje, que tem 2 formas, né, quando eu falo que eu atuo também para além do território, que é uma forma de reeducação e trazer a memória presente dos povos indígenas na cultura do país, essa forma de pensar e de criar, né, politicamente, ela também tem que ir para fora, né, porque a gente sabe, e a gente é muito bem resolvido do que a gente é, mas para fora não, né, as pessoas ainda têm uma ignorância muito grande em relação a diversidade que a gente é de povos hoje no país, né, e quando eu falo dessa outra forma de visionar nossas produções narrativas, seja em contexto autoral, ou seja em contexto comercial, porque também é importante isso, porque a gente não fala só para um determinado gueto, a gente nunca vai possibilitar uma forma de trânsito, de normalizar o que a gente vai e vem, se a gente ficar só num lugar, né, isso, assim, para mim é muito claro, e quando a gente vai para esse outro lugar, né, eu
tenho muito essa condição de poder fazer esse equilíbrio, né? Como a gente faz um equilíbrio temporal do nosso tempo e o tempo de vocês, por exemplo, né? A gente tem que traçar esse diálogo a todo momento, ele tem que ser constante, né? E aí, indo para esse lugar, né? Esse é um tempo novo. Não é o tempo de vocês e não é o tempo nosso, totalmente. Então, a gente divide, né? A gente faz esse equilíbrio. Porque a gente sabe, por exemplo, se a gente atuar com o nosso tempo, com a nossa forma de pensar, né, culturalmente, né, dificilmente a gente entra, por exemplo, num circuito, né, que corriqueiramente vocês entram, né, porque tem uma urgência, tem todo um contexto de você poder fazer, né, são camadas e camadas para poder estar e permanecer. E quando eu falo que esse tempo ele é muito... ele é um tempo híbrido, né? E a gente, a todo momento, a gente está nessa corda, né? A gente está medindo a todo tempo isso. Então, por isso que eu falo que hoje a gente não tem um tempo só, né? A gente tenta trabalhar, né, nessa balança, esses tempos. E isso muito para mim, assim, né? Que eu não trabalho só dentro do território, né? Eu trabalho nessas duas formas de estar, né? E de ser e de pensar a construção narrativa com o imaginário indígena. Então, para mim, assim, é cada vez mais desafiador permanecer num lugar, né, por exemplo, que a gente pensa a reestruturação de memória e de educação do país, uma vez que não respeita, por exemplo, condições básicas, né, da nossa forma, por exemplo, de imprimir uma coisa que é princípio, por exemplo. Claro que a gente tem esse tempo de entrega, a gente sabe a dinâmica. Essa cena, por exemplo, não vamos deixar cair essa cena, ela tem que ter dinâmica. Mas, muitas vezes, dentro da narrativa indígena, essa dinâmica é muito diferente. O silêncio, às vezes, de uma cena para outra, ela fala muito mais alto do que a gente entupir, né, de áudio, enfim, de trilhas, né? Então, é toda uma construção, né, na balança, assim. Eu vejo muito nesse sentido, assim, sabe? Nessas duas formas de pensar e de criar. Daí só... pode falar, Paulo, depois eu falo. Então, acho que é mais para complementar do que a Grazi fala, porque a gente, querendo ou não, a gente recebe treinamento, né, capacitação, cursos, com olhar do branco, digamos assim, né, do cinema que vem lá, né, da Europa e até chega a nós aqui. E aí, quando ela fala essa questão mesmo, eu lembro um documentário que a gente estava gravando, eram 5 dias de festa, tradicional mesmo, e algumas danças se repetiam, só que era contando um processo do ritual, né, do benzimento de proteção. Só que para quem olha, acha que, de novo, essa dança, de novo, só que é um processo ritualístico ali que está acontecendo. E aí, quando a gente senta somente para montar, né, porque muitas das vezes a gente é multifunções, né, a gente filma, né, capta um pouco do som e depois vai editar, né, enfim. Mas aí a gente tem esse olhar meio lógico, né, da técnica, como ela disse, para a gente chegar em grandes festivais, concorrer, a gente tem que estar com essa técnica, né, que veio de fora, mas com o nosso olhar, né, mas, né, tem essa preconceito de não, vamos manter essa técnica, os enquadramentos, a fotografia, o som, né, mas o olhar é nosso, mas como que a gente vai contar essa festa, né? Eu vou, de repente, pegar o exemplo da parente aqui. A festa da menina moça, né? Tem em alguns rituais que se arranca o cabelo, né? Mas tem todo um processo histórico, cultural, tradicional. Como mostrar isso, como não a violência, porque para quem olha, acha que é uma agressão, como mostrar que isso, de fato, é uma tradição, né? Sem a pessoa olhar assim, nossa, isso é, né? Olha aí, não, mas, né? E tem várias coisas que a gente tem que ter essa balança, né? Como a Grazi fala, né? De a gente fazer esses cortes, né? De na hora que quem olhar entender assim, cara, né? Que, que ritual lindo, que bonito, né? Cara, olha a força, é muito melhor que a festa de 15 anos, né? Muito melhor, né?
muito mais bonito, né? Porque aí a festa de 15 anos ali é o parabéns e um bolo e uma música, né? Lá não, não é a mãe nem o pai recebendo essa jovem, né, que agora está virando uma adolescente. É a comunidade inteira que está recebendo essa nova adolescente, né, que está deixando de ser uma menina e agora é uma adolescente. Ela é recebida, né, e ela é amparada pela uma comunidade inteira. Então, fazer as pessoas entenderem isso, né, no corte, né, tem a nossa sensibilidade, né. Então, eu procuro muito trabalhar isso, né? Principalmente quando eu estou filmando, dizer assim, não, isso aqui é aquela coisa de cineasta. A gente filma editando, né? A gente já está filmando meio que já editando. Opa, isso aqui vai casar aqui, né? E, né, eu lembro no último, que é o Cobra Canoa, né? Que é a história do Álvaro Tucano, que a gente ficou um mês filmando, imagine, um mês filmando tudo, e a gente sempre, era eu e o outro na fotografia, e a gente sempre se conversando, para já dizendo assim, olha, isso aqui é legal filmar, porque isso aqui casa com aquele material lá de trás. Então, tem, mas para casar de uma forma ritualística, mas também para nós, né, antes de tudo, porque a gente está gravando material para nós, né, a gente tem que ser muito claro com isso, um acervo para nós, né, como a parente falou, se nós estamos registrando uma biblioteca de grandes conhecedores. E quando vai para a ilha, a gente tem esse meio termo, né, o que vai ficar legal para nós e o que vai ficar interessante para o mercado, né? Sempre falo para os parentes. Falei, parente, a gente tem que entender que, no final, o nosso filme ele é um produto que vai para as prateleiras, né? Então, a gente tem que estar muito... Ainda mais para nós que monta como indígena, ter entender sempre de estar balanceando para quando o parente... Principalmente, eu sempre falo, para os mais antigos, quando assistirem, dizer assim, não, isso aqui está de acordo, né? É interessante. No meu projeto de longa, eu estou com 3 consultores indígenas, porque vão ser 5 mitologias. Mas, para a questão cinematográfica, eu vou ter que fazer adaptações. E eu estou consultando eles para eles dizerem assim, não, você não está fugindo da mitologia, a adaptação está funcionando. Então, assim, é isso, né? A gente tem essa sensibilidade do olhar, né? E é um processo, né, para nós, porque a gente tem que transitar por todos esses meios, né? Mas é legal também, porque assim, tem coisas que a gente carrega dentro da gente. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, acho que até um plano sequência. Para mim, eu vou falar para mim sobre a cultura do meu povo, acho que cada um tem uma cultura diferente. Aqui é quase um crime você fazer um círculo ao contrário, né? Da esquerda para a direita. Então, eu não consigo pegar a câmera e fazer assim, né? Eu só consigo fazer assim, da direita para a esquerda, porque é uma coisa que a gente já carrega com a gente. E a questão do tempo, né? Nós temos um tempo mais devagar, né? Diferente do cinema ocidental, que é aquilo, né? É um corte rápido, é aqueles diálogo rápido, uma fala aqui, outra encaixa ali, e são as coisas muito mais rápidas. Então mas a gente tem que ser, como o Paulo disse, Gra também disse, a gente tem que ser dinâmico nisso daí também, porque nossas produções não é só interno, né? Mas a gente também tem as nossas estratégias, né? A gente tem um exemplo disso, tem um filme que nós fizemos que demorou quase 7 anos para ficar pronto, né, Gra? Que era uma pesquisa sobre a origem do movimento social indígena, né? Porque, assim, desde 2010, eu dou assessoria de comunicação para a articulação dos povos e organizações indígenas Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Estou até hoje. Comunicação, e a gente, na nossa caminhada, a gente percebeu que os jovens desconhecem um pouquinho a história, né, de como surgiu, como que a gente está dentro desse... Hoje a gente mora numa área de desintrusão, né, mas como que eu vim morar aqui? Então, esse processo de luta e resistência, ele acabou se caindo no esquecimento. Esse foi um projeto de início que nós conseguimos com Cultura aqui de Pernambuco, mas a gente tinha um produto para entregar. E quando a gente escreveu um projeto, era um média de 45 minutos. Então, a gente tinha um produto de 45 minutos para entregar.
Só que a história ela é muito riquíssima, né? Então a gente fizemos de 45 minutos para entregar, né? Mas para circular dentro do movimento social, dentro das aldeias, é um filme, e colocamos mais 45 minutos, é um filme de 90 minutos, né? Porque vem histórias, é um filme de pesquisa que vem desde a Constituição, então tem muitas lideranças que já se foram, tem muita gente que aparece novinho no filme e termina idoso e obeso. É, assim, ele cinematograficamente ele não é assim tão bacana, mas o conteúdo dele é fantástico. Então ele passou por esse processo, né, de entrega com a metade do tempo, mas para circular dentro do nosso território ele tem 1h30, 90 minutos, né? E as pessoas ainda sentem falta de coisas ainda, né? Então as pessoas, como eu falei no começo, né, nossa cultura, né, eu vou falar uma coisa que eu sempre falei, nós somos um povo amostrado, né? A gente gosta de se pintar, já veio Suiane, Paulo também, ele está agora mais discreto aí, mas ele é uma pessoa que gosta muito de estar bem ornamentado. Então a gente é um povo amostrado mesmo, como diz aqui no Nordeste, né? Ele gosta de ver e se ver, gosta de aparecer. Então, na telona é mais justo que nossos povos gostam de se ver mesmo, e quando se vê, se sente orgulhoso, e quando vê no nosso trabalho, se sente orgulhoso, né? Então, tem todo o tempo do mundo, né? E o tempo indígena, um dia indígena, ele tem 24 horas, né? Diferente de um tempo da cidade que são 12 horas, né? As coisas todas são tudo muito rápido, então, que nem deu o exemplo das redes sociais, que é filmes de 1 minuto, a gente sofre isso também na comunicação, que a gente tem que fazer reportagem de 1 minuto, senão não dá engajamento. Então, a gente tem que fazer essas adaptações. Mas são legal, porque então a gente criou essa categoria, né, de cinema para indígena. Tem o cinema indígena, que é para todo mundo assistir, tem o cinema para indígena, que nós assistimos aqui, né, que a gente passa aqui nas aldeias, que a gente vai para os outros parentes, né, passamos também. Né, a gente também já tem essa cultura também, a nossa missão, desde que nós começamos, né, a dificuldade de estar levando também o conhecimento do audiovisual para outros parentes, então a gente sai nessa caminhada, e para a gente mostrar o audiovisual, tem que mostrar também os trabalhos, então a gente já criou esse cinema para índio, né, um cinema de índio para índio, que é um tempo mais demorado, mas é lógico que a gente, como o Gra disse, Paulo disse, né, isso o Ian vai dizer daqui a pouco, que a gente tem que tramitar também, senão a gente não sobrevive, né? Hoje a gente vive, eu, Graça, acho que Paulo também, não sei se o Ian ainda, mas a gente vive 100% do audiovisual, então a gente tem que ser dinâmico também, deixar um pouquinho a cultura de lado, mas não esquecer dela, né? A gente fazer essa transição também, para a gente sobreviver, mas também ver nessa questão estética também, tradicional, cultural de nossos povos. Não, eu acho também que, assim, colaborando foi basicamente o que eu passei, né? Eu lembro que quando eu tava gravando o Sawana, ele durou 45 dias. Alguns anos atrás, quando eu fui buscar a história, assim, historicamente, com os mais velhos, a festa, ela era de 1 ano a 2 anos, normalmente, porque ela tem que ter a transformação de uma menina entrando e sair uma adolescente ou uma mulher. Então, é o tempo do corpo da mulher também. Então, assim, e aí, quando eu fui trabalhando na gravação, eu já ia trabalhando na montagem, na minha cabeça, as imagens que eu poderia intercalar fazendo. Só que quando eu cheguei, eu editei com uma não indígena. Ela falou assim: seu filme tem que, como você está fazendo a primeira vez, tem que ter 20 minutos. Eu falei, gente, como que eu vou fazer 20 minutos, 45 dias que eu gravei tudo, gravei à noite, gravei de dia, um monte de material. Doeu tanto meu coração, eu selecionei um monte de imagens, tive que tirar um monte de imagem. Mas é isso, ela falou assim, para que ele saia para o festival, para que ele seja conhecido, você tem que ter 1 minuto. Então você tem que saber até onde você tem que gravar. Por isso que o roteiro é importante, ela falou, porque eu saí assim fazendo e eu fui muito no tempo da aldeia, porque quando eu começava a gravar, os homens que iam para caça, queria que eu gravasse. As mulheres que estão fazendo biju, queria que eu gravasse. E todo esse grupo que é feito na festa, queria ter seu espaço no filme.
O filme ele ia passar de 1 a 3 horas lá, porque tinha parte dos homens que ia para caçar, tinha a metodologia da caça, da pesca, do fazer o biju, são tias especiais para o biju, não pode quebrar o biju. Tudo isso são cenas que não acabou entrando, e assim, é claro que para o público não indígena é muito aplaudido a forma que foi trazido, colocado, a visão, porque a festa da menina moça, além de tudo, ele fala do corpo da mulher, do processo dessa transformação, só que ela traz de uma forma assim muito, muito comunidade, muito aldeia, né? E não trouxe muito focado nas mulheres, nas meninas que entraram, mas sim na família, no contexto familiar, ali, como que os pais se sentem. Então, essa para o público não indígena foi ótimo, porque eles conseguem entender. Só que para os indígenas, eles falaram, não, faltou isso, faltou aquilo, poderia ter colocado. Então, assim, ainda há muito isso. No momento lá, eu me senti um pouco pressionado também pela comunidade, porque eu queria que todo mundo se visse ali, né? Mas aí eu entendi também, e hoje em dia eu sempre faço, inclusive no meu documentário saiu outro documentário, que foi outra equipe que fez para que as comunidades se sentissem contempladas. Então, eu acho que é muito nesse sentido que a gente tem que também estar um pezinho aqui no território e um pezinho pensando como que vai ser lá. A gente tem que pensar 2 vezes, né? Como que vai ser visto isso para minha comunidade, como que isso vai ser visto fora. Então, isso foi um grande desafio para mim. Ainda é um grande desafio para mim levar, às vezes, quando estou escrevendo o roteiro, para me conseguir contemplar tudo isso dentro de um documentário. Mas eu acho que é muito nesse sentido que eu venho trabalhando também e aprendendo. Beleza, gente. É, Fica aberto aqui, se alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha aqui. Mas aí eu vou dar uma de abusada, vou fazer mais uma pergunta. Que é o seguinte, eu sou de terreiro, né? Então, no espaço do terreiro, no território de terreiro, a gente trabalha essa questão do tempo, mas a gente trabalha também com questões de rituais e alguns segredos, né? Que os mais velhos e as mais velhas passam de alguns fundamentos, de algumas coisas que vai mudando, claro, de cada religião de matriz africana. Como vocês trabalham essa relação? Vocês falaram um pouco já dessa relação das narrativas de vocês com a visão dos mais velhos e das mais velhas, né? Dos anciões e das anciões, que são os que sempre estão passando essa oralidade, né? E que vem passando, né, essa oralidade durante todo esse período. Como lidar, né, com alguns segredos, né, das comunidades, dos territórios, e, ao mesmo tempo, como trabalhar essas narrativas, esses rituais, essas histórias de cada território, para que elas cheguem nas telas de uma maneira que contemple, né, o que vocês querem passar. Eu de novo. Tchau, vou ser breve aqui dessa vez. Viu, meninos? Vou ser breve. Mário, eu acho que essa questão é super importante, assim, sabe? Eu e Alexandre, depois ele até vai falar um pouquinho disso. Nas nossas produções, a gente não faz, a gente tem assim, acho que vai muito também de pessoa para pessoa, porque, como eu disse, né, o cinema feito por nós, por povos indígenas, ele é muito distinto, muito diferente, né, de um para um. Apesar de nós sermos indígenas, a gente não pensa tudo igual. Então, Suiane tem um pensamento, Paulo, Tacumã, então, cada um dos realizadores, e é legítimo, né, por exemplo, se tiver um realizador que queira, é muito legítimo, porque é a escolha dele. Mas, assim, falando particularmente da minha visão, né, sobre isso, né, eu tenho comigo, assim, muito essa questão de ética cultural mesmo, sabe? Principalmente nos meus processos de criação autoral, né? Como eu disse, eu não trabalho só com criação autoral, porque não é eu também que paga a conta, né? Eu também estou nesse lugar, né, de mercado e de indústria, que aí, para mim, é um desafio muito grande, né? Porque o que imprime hoje, né, questão indígena de narrativas indígenas? É muito essa questão de exploração mesmo do que a gente tem, né, como questão indígena, da espiritualidade.
E isso, assim, para mim, é uma condição muito, muito difícil de lidar, né? Eu já participei de produções, né, que não são minhas, mas dirigi, né, dirigir, mas com o processo de outras produtoras, né, não é a minha produtora, mas muito nesse desafio, né, de como é construído, por exemplo, né, narrativamente a história, né, o roteiro, né, ser conversado com a comunidade, porque mesmo, né, tendo tudo isso, né, quando a gente, principalmente uma pessoa ou duas pessoas só na produção, a gente vai se deparar com questões de princípio ético, não tem como não se deparar com isso, né? E aí que mora esse desafio, tá? Como que eu equilibro isso com o meu princípio de pensar, né? E é muito a questão de negociação mesmo, né? Porque, para mim, eu tenho isso muito claro, né? Eu posso chegar até aqui, né? Isso aqui é meu limite. Isso aqui eu não posso, eu não consigo passar, né? Então, para mim, eu tenho muito isso, assim, né? Eu participo, né, de criações conversadas com comunidades, mas mesmo assim, né, a gente sabe que comunidade indígena nunca é 100% unanimidade, né? Sempre vai ter. Mas eu procuro sempre ver esse lado mesmo, né? Até que ponto ele é genuíno, né? Que essa história, de fato, né, não está infringindo ali uma questão que até pode recair para a gente, né, como equipe que está ali, por exemplo, né, porque a gente está mexendo com relações com forças que a gente, né, a gente, como o Alexandre fala, a gente carne podre, a gente não tem noção disso, assim, né, então eu tenho muito comigo isso, assim, sabe, e também tenho essa questão de princípio, por exemplo, de querer abordar, né, questões que não seja só isso, porque, para mim, vale muito mais a pena a gente trabalhar o conceito de humanidade que a gente tem, né? Porque, por exemplo, a gente não se restringe e não se resume só na espiritualidade, que a gente não vive 100% do dia rezando e cantando, isso não existe, né? Então, eu acho que, para mim, assim, é muito mais importante, né? Essa palavra é horrível, mas só para demonstrar, eu gosto muito mais de explorar esse lado humano, né, que eu digo exploração, mas de poder trabalhar esse lado humano que a gente tem, né, como pessoa, né, que tem sentimento, que chora, que ri, que trabalha, que estuda, que é mãe solteira, que vai nos seus corre, né, muito mais essa condição mesmo de humanidade do que a gente pegar uma coisa que sempre acaba caindo nessa questão do exotismo, né, sempre isso, né, para mim eu tenho muito isso, né, porque é o que imprime, né, o que quando a gente fala de narrativas indígenas em contexto mercadológico de indústria, né, é o que salta, né, por exemplo, e isso de uma maneira, assim, bem superficial, né, por exemplo, uma narrativa feita por não indígenas de questão cultural, espiritual, de uma condição de culto ou de reza, por exemplo, né, que isso também varia muito de região, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, questões dos povos do Nordeste, muitas vezes até trabalham condições que não são nesse lado, né, exótico, mas também traz uma condição humana, mas quando a gente vê, por exemplo, possibilidade de outra produção, como é da Amazônia, né, é claro que até isso, né, a gente pesa para ver, né, o que surte mais efeito na comunidade em geral, né, na questão da sociedade brasileira, né. As pessoas não estão interessadas de ver, por exemplo, a luta de uma mãe solteira que trabalha, que estuda para sobreviver, que tem que pagar ali, né, o que o seu filho comer, do que ver uma questão de um ritual, né, de um povo isolado de dentro da Amazônia, que isso, assim, surte efeito. Então, para mim, é muito isso, assim, né, eu costumo ser muito observadora nesse sentido, né, como a gente trabalha para desconstruir também esse lado, né, que a gente não é 100 só por cento isso, né, a gente também mas a gente tem outras, né, possibilidades também de existir mesmo. É, bem, eu pelo menos, mais ou menos também no que já se fala também, né, de a gente ter, aí eu sempre falo, né, a gente tem que ter os dois olhares, né, o olhar do indígena como indígena, mas também um olhar como cineasta, né, como, né, a gente acaba aprendendo técnicas, formas, meios, como a gente pode juntar isso.
eu também, dependendo do que é um ritual que realmente é muito, né, secreto, digamos assim, né, que realmente, de fato, devido às ocasiões, não se mostra. Mas eu sempre procuro conversar com o conhecedor, com o pajé, com o comum, né, que a gente chama aqui, né, se ele fala assim, eu pergunto, você pode contar? Se ele fala assim, não, contar eu posso. E aí vem, olha, essa coisa como um cineasta. Como é que eu vou poetizar o que ele está contando, né? Com que imagem eu posso ter ali em cima desse off, né? Já usando os termos, né, do cinema, né? Ele contou, mas a gente não pode ter imagens. Então, o que a gente pode gravar? A gente pode fazer uma imagem de hoje em dia, tem drone, super câmera, tem tele, a gente pode mostrar o rio correndo, o movimento de árvore, o movimento da própria aldeia. Então, assim, como é que a gente pode transformar isso, né, em imagens que quem está ouvindo e vendo essas imagens diz assim, cara, olha só, ele está falando de transformação, de conhecimento, da força da natureza. Então, é isso, né? Mas se ele fala assim, não, eu não posso contar porque é um negócio muito, é um ritual muito forte, né? Por exemplo, tem um ritual de Urupari para nós aqui, né? Que é um momento que é mais ou menos a festa do menino moço, digamos assim, né? Que é uma das festas, né? Como a parente falou assim, né? Que as festas mesmo às vezes demoram 1 ano, 2 anos, por exemplo. O ritual de Jurupari, onde os meninos vão para a floresta com seus pais, com seus avós, com seus tios, tirar a casca de árvore que faz a flauta do Jurupari. Depois tem o benzimento, tem o ritual, né? E aí essas crianças que vão virar adolescentes vão tocar essas flautas, e elas têm que achar a flauta certa para fazer o som certo, né? E esse é um ritual só dos homens, mulheres já não podem ver, né? Então fica só os homens ali dentro da maloca durante um dia, praticamente, fazendo esse ritual. Não pode mostrar, mas tem, né? Ele vai contar. Então, transformar isso de alguma forma em imagens para que a gente possa contar. Agora, se ele fala que não, aí de fato eu digo, aqui é o meu limite, daqui eu não ultrapasso, né? Eu procuro sempre trabalhar dessa forma. Então é praticamente isso, né, que Paulo falou, Graça Paulo, né? O legal é que a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Acho que essa mesma pergunta que você fez esses dias, sábado, né? A gente estava conversando, eu e meu primo, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Ele falou, mas fulano, Xandão, fulano filma tudo e publica tudo. Eu falei assim, mas é ele, né? A gente vem de um tempo, né? Onde o ensino-aprendizado aqui, esse convívio com os mais velhos era muito próximo, né? Mas hoje a gente tem que ser sinceros que hoje a juventude ela criou uma distância, né? Hoje eu falo que hoje eu sou um novo velho, né? Um novo ancião, né? Que eu já estou com 51 anos, então eu já sou um novo ancião. Então, e a gente vê que a juventude ela se afastou um pouquinho da gente, né? Mas assim, até culpo nós também por causa disso, né? Porque antigamente nossos mais velhos eram mais atentos. Então, como eu falei aqui no começo, né? Eu tive também oficinas de audiovisual também com nossas lideranças, com o Pajé, com o Cacique, o que ensinou o que eu podia, o que eu não podia fazer, até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir, né? Então, e hoje está muito mudado, então pode questionar por que você não usa tal imagem, mas fulano usa. Eu falei, eu não uso porque eu sei que eu posso ter ali, né? Agora ele usa, mas a consequência é dele. Então a gente tem consciência o que a gente mostra, o que a gente pode mostrar, né? E você entende aquilo que pode mostrar, né? Então a gente às vezes mostra uma coisa, que nem a gente tem filme nosso, vou dar um exemplo, o Tempo Circular, que ele tem vários rituais, o povo Pancararu, e a gente usou num take só 3 rituais diferentes. Pessoal, que ritual é esse? Falei, são vários, né? Aí não só tá um, aí tem 3 diferentes de diferentes épocas.
A gente só usou a imagem mesmo de como forma ilustrativa, não uma forma de mostrar, de falar daquele momento, né? Daquele ritual. Mas hoje a gente vê filmes falando, né, da iniciação, do menino do rancho, que aqui é o mesmo do menino moço, né, onde que ele passa essa... só muda o nome, viu, gente? Tô vendo que é tudo assim, né? Ele passa dessa fase de criança para adulto, onde ele encontra a noiva dele, que ele vai casar. Então, isso é uma coisa que né, não tenho coragem de filmar, não tenho coragem de expor. Mas hoje eu vejo a juventude publica nas redes sociais, fazem filmes, fazem essas coisas. Né? E como o Paulo mesmo disse, agora a gente tem tecnologia muito grande. Né? Hoje a gente filma de cima. Né? Hoje a gente filma debaixo d'água, então coisa que a gente não tinha. Então eu acho que é uma discussão também, viu, Paulo? Falo com o Gra também, né? Da gente tentar se aproximar, né? Nós como também somos novos anciões, né? A gente se aproximar dessa galera também e fazer como nossos mais velhos faziam com a gente, né? E encurtar esse tempo, né? Porque assim tem coisas e tem consequências, né? Você que é do povo do terreiro, você sabe, tem consequências, né? E a gente é conhecido, né? Nós não somos inocentes, nós sabemos o que a gente sabe, porque a nossa cultura, a nossa espiritualidade, ela é viva, nós convivemos com ela, né? Nós estamos conversando aqui, mas nossos deuses estão aqui do lado, né? Estão aqui nos vendo, né? Então, acho que a gente sabe os limites que a gente tem. Não é à toa quando a gente vai filmar um ritual, a gente sabe para onde que onde o pessoal vai fazer a curva, que ele vai virar, eles estão vindo aqui, a gente já sabe que vai para lá, então a gente já tem essa vantagem. Né? Se a gente for filmar, a gente já sabe que se a gente for para ali, a gente vai pegar eles de frente. Então, como o Paulo mesmo disse, são vários dias de vários rituais com as mesmas danças, então a gente já acaba tendo essa já conhecendo, né, essa rotina. Então, a gente tem esse conhecimento também espiritual daquilo que a gente pode estar mostrando, né? E a gente já viu alguns exemplos também catastróficos, né, que tiveram dentro da aldeia, com o próprio audiovisual, né? Aqui teve uma reportagem em 2002 do Fantástico, que veio aqui e fez uma reportagem sobre, né, o ritual de purificação nosso, né, que é a nossa passagem do Ano Novo, que a gente dança com cansanção, que é uma ortiga, né, e eles fizeram um espetáculo tipo, foi uma coisa, mas a pessoa que mostrou, que fez isso daí, né, essa pessoa, até hoje, ela não se aplumou, né, eu não sei como que fala, né, não se endireitou, né, foi uma pancada muito grande que ela tomou depois dessa reportagem. E o pessoal aqui viu, ninguém fala nada. Né? Você pode filmar, você pode ir lá no terreiro, pode filmar, ninguém vai falar nada, porque sabe que vai sofrer a consequência é você. Né? E essa pessoa sofreu uma consequência até hoje. Isso já tem o quê? Mais de 30 anos. Né? Mais de 30? Não. Tem mais de, sei lá, eu perdi a noção do tempo. Tem uns 20 e poucos anos aí, essa pessoa de lá para cá, ela não é mais a mesma. Então, a gente tem consciência disso daí, a gente tem um conhecimento disso, então a gente sabe até onde a gente vai, né? Até onde a gente bota o pé. Por isso que eu e Gra, a gente procura, a gente evita, né? Então, a gente, às vezes, faz umas coisas encenadas, né? Então, a gente evita estar colocando para a gente não correr risco. Às vezes, a gente tem muito respeito, né? De estar nessas coisas, porque a gente vive e sabe, né, do que a gente pode e que não pode. Então a gente tem muito medo de estar, às vezes, deixar escapar uma coisa que não pode. Mas a gente sofre muita pressão também externa sobre isso, né? Às vezes a gente pensa, por que não pode? Se eu falar para você por que não pode, então não é mais segredo, né? Então a gente já tem isso dentro da gente, né? Então é isso, gente. E eu acho que é isso, né? Também é um pouco da mágica, não contar tudo também, né? A gente sempre fica com isso também, com essa. Querendo saber, entender também, mas claro que respeitando. Eu acho que no caso do documentário que fiz na primeira vez, como foi uma coisa bem. Eu sinto que aquele documentário é uma coisa muito pessoal também, porque
a família me pediu em um certo momento, porque normalmente a gente não grava a transição da menina dentro da Oca, né? Que é somente as mulheres que entram lá dentro para ensinar a menina. Essa parte, ela normalmente não é vista. Então, por exemplo, quando eu gravei o documentário, não estava na minha cabeça gravar em nenhum momento cenas dentro da Oca. Só que as mães pediram para que eu gravasse e me levaram para dentro da Oca com a câmera para me gravar. E não me deixaram, enquanto a festa não acabasse, eu mostrar a cena de dentro. Então, foi um momento onde que eu perguntei se isso não teria nenhum risco, né? Claro, e eles falaram que não teria, porque como eu era uma mulher, estava gravando e poderia estar lá dentro, então não teria nenhum risco eu estar nesse processo. Mas teve um caso, por exemplo, que era a festa do menino, né? A festa do menino mexe com flauta sagrado. E desde criança eu fui ensinada que eu não posso ver essa flauta. Então, até esse momento, eu não me senti confortável em estar presente. As pessoas queriam, assim, nossa, vai lá gravar, é uma coisa muito interessante de você gravar, para guardar, deixar de registro. Mas eu, assim, em questão de segurança espiritual, até própria minha, eu não me senti seguro de estar. Então, eu acho que em certos momentos a gente já vem criado, já desde criança também, né, dentro das nossas próprias limitações, e isso me ajuda muito até onde eu posso ir. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, né, contemplado muito com a fala também de vocês, já, para não alugar muito também. Alguém tem alguma pergunta, gente? A Mari. Oiê, muito interessante. Desculpa, eu tô com a câmera desligada, mas estou aqui acompanhando e está sendo muito bom, assim. Vocês comentaram muito sobre essa ideia de também fazer o trabalho autoral e ter que ocupar todas as funções para que esses projetos avancem, né? Não necessariamente em todos os projetos, mas vocês acabam tendo que aprender, enfim, executar mais de uma função. Eu queria saber como é para vocês, agora já uma coisa menos filosófica e mais prática, talvez, como é para vocês esse processo, assim, de trocar de função e sei lá, se dá para fazer uma coisa meio imediata, se isso também não atrapalha os processos, assim, porque é algo que eu sempre acho interessante de perguntar, porque eu realizo projetos autorais em que eu também acabo tendo que fazer isso, porque, enfim, são projetos pequenos, não tem muita grana, muita equipe, assim. Como é para vocês trocar de função, assim, e nesse processo ter que aprender um pouco também sobre outras coisas. Se quiserem falar sobre a montagem, como é entrar na montagem, né? Depois de ter acabado de filmar e começar a montar. Isso me interessa muito também, de ouvir vocês. Obrigada. Olha, para mim, assim, para mim é fantástico, porque eu sou apaixonado por fotografia, né? Os parentes conhecem meu trabalho, né? Eles conhecem o trabalho um do outro, não sei se todos conhecem meu trabalho, né? Na arte visuais também, na fotografia, assim como o Alexandre, que na verdade é um fotógrafo também, né? Mas eu sou muito apaixonado pela fotografia, né? E aí acaba criando aquela coisa, já que eu estou filmando, já estou filmando editando, né? Então já começa aqui, esse take aqui, quando cortar, vai funcionar na sequência com esse outro take, né? E depois ir para edição, né? Aí é muito mais gostoso, porque aí a gente vê o negócio encaixando, funcionando. E lógico, às vezes a gente fica frustrado, né, com todo editor, porque às vezes não funciona, né? Aí a gente, puta, aí não funcionou, não ficou legal, e aí tem que ir buscar uma imagem que a gente acaba fazendo, sempre gravando coisas a mais, né? Eu vou dar o exemplo da minha série, né? Parte dela, eu acabei tendo que fazer fotografia também, como dirigir e fiz direção e fotografia, né? E quando a gente sentou para editar, né? Aí eu já sentei com um amigo para editar junto e faltou material, né? Tanto que, graças a Deus, a gente conseguiu ainda voltar para terminar de filmar, aí fazer imagem de insert, imagem de apoio, né? Ou buscar uma imagem de arquivo para inserir ali para poder funcionar, né? Mas
Eu gosto muito, né? A única área que, assim, que não me interessa até hoje é o som, né? Mas eu acho muito incrível a galera do som, né? Principalmente a galera que gosta de criar som, né? E buscar som na floresta. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que trabalham muito fazendo isso, né? Criando banco de imagem, então não faz só a captação. Mas para mim a fotografia e a montagem é incrível, né? E agora me aventurar na direção de um longa. Bom, para aproveitar, né, a gente fala assim, mas eu gostaria muito de ter uma equipe grande, né? Mas como o Mário mesmo falou, 90% dos filmes meu e de Gra foi feito com nós equipe, né? Eu e ela, e algum dos meus filhos também ajudando no processo, mas a gente fazia tudo, né? E foi tão engraçado que nesse último filme que nós fizemos com a equipe grande, com 30 pessoas, cada um na sua posição, daí eu e Gra ficava se policiando, né? Ela ficava querendo fazer as coisas que não era ela que ia fazer, mas era o costume da gente trabalhar sempre mais sozinho, né? Então, daí eu ficava mais nessa parte bruta mesmo, de carregar peso, de montar as coisas, de ser como que fala, o assistente, de estar montando luz, montando som, montando as coisas para fazer. E nessa produção eu tinha que ficar me policiando, não, isso daí eu não é eu que vou fazer. E Gra também, ela pegou direção e ela já queria tomar a câmera do diretor de fotografia. Eu falei, não, é ele que vai fazer. Então, acho que é um processo que a gente que faz pequenas produções também a gente tem que fazer, mesmo não gostando, né, Paulo? E eu faço muito isso também na comunicação. Se vocês verem os produtos, né, na página da Poime, a gente trabalha muito essa questão do doc jornalístico, sabe? Então, é que nem Paulo falou, a gente já vai pegando a entrevista da pessoa, já sabendo como que vai fazer o corte. Então, às vezes a pessoa fala 5 minutos, mas você já sabe, eu só vou querer isso, né? Então, aí deixa ela falar. Então, a gente já vai filmando, já vai pegando as imagens de apoio, sabendo como que vai montar e quando termina já está com o filme pronto na cabeça. Antigamente tinha essa mania, Paulo, de deitar, não vai terminar, vai editar? Eu falei, eu vou deitar ali na rede, daí eu ficava editando o filme na cabeça, porque a gente já fazia parte de todo o processo, né? De captação de imagem, de entrevista, de captação de som, então a gente já sabia tudo. E o logger também, eu não consigo, eu tenho um defeito muito grande, gente. Eu não consigo pegar um material, assim, eu consigo, né? Mas assim, eu tenho muita dificuldade, né? Eu pego, eu desorganizo a organização da pessoa para mim fazer organizar do meu jeito, sabe? A questão do log, né? Então, que nem essa produção, eu falei, não, pelo menos bota eu de log, já que eu vou montar. Então, sempre eu tento fazer essa questão de estar descarregando, porque é a bagunça da minha mente, então eu só consigo fazer desse jeito, né? Então, eu tenho muita dificuldade de pegar material dos outros, né? Eu demoro mais do que eu mesmo fazendo os arquivos do meu jeito. Então, como eu já faço a maioria dos arquivos, então quando eu vou editar um filme, né, montar ele, então já deito na rede, já fico imaginando, né, que eu passei todos os processos até do log, como que o filme vai fazer. Daí eu levanto e falo, agora o filme está pronto, né, só falta eu montar. Eu vou lá, mas daí tem que passar na mão da diretora, e geralmente ela não gosta, daí eu tenho que desmontar de novo, montar de novo, né, Gra? Mas o processo é assim, sabe? A gente faz e assim, como bichinha falou, né? É uma emoção muito grande, sabe, gente? E a gente que vem de outra época, né? Que a gente ficava olhando assim para as TV de tubo, né? Aquelas coisas das grandes mídias, falar, pô, uma coisa tão longe da nossa realidade. Será que um dia a gente vai fazer, né? Esse dia eu estava lembrando com minha prima que para assistir televisão aqui na aldeia era na bateria, então a bateria só durava poucas horas e era aquela coisa, mas era uma coisa tão longe do nosso alcance, né, Gra? A gente fica, pô, será que, né? E a gente está fazendo isso hoje, né? E fazendo bem, sabe, gente, né, sendo modesto, mas tem muita gente que sou muito fã de Paulo. Lembra, Paulo, nós lá no Iotim,
Pô, nós ficamos num espaço chique pra caramba, no Hotel Fazenda, eu ficava olhando, falei, pô, eu tô aqui, velho. Não acredito, eu meus parentes aqui, tudinho aqui, os pés rachados do tempo, agora nós está luxando. Mas, assim, acho que é legal isso daí. E, assim, mas a gente rala bastante, sabe? E às vezes as pessoas não entendem, né? Ver a gente estar conversando aqui, e uma das mágoas que eu tenho muito é essa marginalização que as pessoas têm da gente do audiovisual, né? Eu já, não sei se vocês já passaram por isso, fazer uma conta, mas você trabalha em quê? Não, eu trabalho com cinema, mas você não trabalha, não? Então, eu não tenho um trabalho, eu trabalho com audiovisual, mas você não trabalha, não? Só faz cinema? Então, essas coisas, tipo, que machuca a gente, sabe? Só pegando um gancho aí essa coisa do log aí. Eu sou novo, eu tô chegando agora no DaVinci, né? E aí eu assistindo a videoaula, que você pode fazer as marcações em um vídeo de fala, olha, aquele fala isso, né? E vai criando as marcaçõezinhas. Tu tiver lá no meio, se precisar do vídeo, você digita a tagzinha, ele vai te buscar ali. Falei, caralho, mano, eu falei, isso aqui é um jato, mano, não é nem uma mão na roda, é um jato. Você cria, né? Você pode marcar o nome da pessoa, pequenas falas para identificar um vídeo lá na frente. Falei, cara, isso aqui numa montagem, mano, o cara lembra de uma fala, né? Olha, falou sobre canoa, puf, vai buscar lá, porque eu marquei que quando eu assisti na decupagem ali, o cara falou de uma canoa. Eu quero essa fala. Pá, ele vai buscar o vídeo certinho. Eu falei, cara, isso aqui nunca mais Adobe. Massa. É que tá M Moranga aqui, viu? Não sei o primeiro M, mas eu vou te chamar de Moranga, que tá aqui Moraga, né? Moraga. O M eu não sei do que é. Mas eu vou dizer, não é nem um pouquinho confortável, não vou ser romântica, não gosto muito dessa questão de fazer tudo, porque é assim, né? Quando a gente fala de projeto autoral, a gente sabe que a gente está na fatia das rebarbas, né? Por exemplo, de qualquer fomento, por exemplo, que tem hoje no país, né? Eu digo assim, como pessoas indígenas, a gente não tem nenhuma classificação, né, para poder estar nessa fatia maior. Então, realmente, sempre quando a gente consegue acessar, né, um fomento público, é o mínimo possível, né? E a gente sabe que com o mínimo possível, né, é muito difícil. Eu queria, né, que a gente pudesse, né, enfim, ter mais possibilidade de angariar esse lugar, né, até para poder possibilitar, por exemplo, ter mais parentes, né? E a gente sempre vê isso mesmo, assim, de fortalecer os parentes para poder trabalhar junto, né? Mas é muito difícil e muito desafiador, né? Por exemplo, é claro que a gente faz, porque também, se a gente não fazer, a gente não tem produção, isso é fato, né? Mas a gente faz com toda esses percalços que existem, né? Por exemplo, dentro dos nossos processos, do meu processo autoral, né? Que é uma questão assim que eu tenho muito isso, né? Hoje eu participo de sala de roteiro, da oficina de roteiro, enfim, tem uma trajetória nesse sentido. Mas os filmes que a gente faz, eu não uso roteiro, porque é uma forma, né, do meu trabalho autoral, né, que é meu, assim, o meu processo de criação, ele é único, então, e é claro, né, a gente precisa fazer e aprender, né, essas outras, e atingir esses outros lugares, né, por uma questão de sobrevivência, né, mesmo de querer estar nesse lugar, mas não é nada agradável, por exemplo, a gente fazer tudo, né, e é muito o que ela falou mesmo, nesse último trabalho, né, a gente até conseguiu, né, submeter num processo de um recurso até digno, né, para as pessoas poderem trabalhar um pouquinho com mais condição, né, onde tinha quantos povos nessa produção? Sim, a gente tinha 8 povos, né, dividido em direção de elenco, maquiagem, então era totalmente indígenas, né, profissionais, né, indígenas do audiovisual trabalhando nessa produção. Mas foi uma alegria enorme, porque a gente vê, né, às vezes eu parava e olhava, né, tinha só parente ali, muito fera, trabalhando, né, imagina se a gente pudesse, né, poder possibilitar muito mais condições, assim, de trabalhar junto, né,
porque né, nem sempre a gente consegue, né, um bom resultado também a gente fazendo tudo sozinho, né, e isso é fato, assim, a gente tem deficiências, eu consigo enxergar deficiências em mim, que eu não consigo dar conta sozinho, ninguém consegue dar conta de fazer tudo sozinho, né, mas eu acho que são desafios, assim, que a gente está lutando, né, para poder ver se a gente chega num lugar digno de produzir, né, não que a gente goste de trabalhar na precariedade, porque acho que ninguém gosta disso, né, mas o que a gente vislumbra é muito isso, né, de ter condições de trabalho digno mesmo, né, onde a gente possa, de fato, né, estar ali naquele lugar que a gente se sente à vontade de fazer, né, por exemplo, na questão de montagem, Alexandre monta, mas às vezes eu faço um roteiro de decupagem onde eu dou tudo mastigadinho para ele, né, porque é muito essa visão também da direção que cria, né, e isso, mas antes não, então a gente muito se descobria junto, assim, então são processos também assim, né, nessa jornada de construção, assim, que a gente constrói tudo, né, que a gente também vai pegando, né, alguns macetes, assim, mas não é nada agradável fazer tudo no processo autoral da gente, né, mas no processo de trabalho, né, como o meu trabalho mesmo de produção e de criação para fora, né, é uma coisa que também não é confortável, mas também é o que paga a conta, né, por exemplo, eu vou entrar numa produção agora que eu vou assinar a produção de elenco, eu nunca fiz produção de elenco na minha vida, mas, enfim, uma outra função, né, que eu estou tendo que me desdobrar para poder também permanecer, né, nesse lugar, que também não é só esse lugar que eu quero, por exemplo, de dirigir ou de fazer roteiro, né, a gente sabe que não é assim, né, então, é aonde a gente se permite também, né, a poder estar, né, nesse lugar. Posso, acho que, não sei se a Suiane ia falar, antes que a internet dela tá ruim. Eu... Ah, tá contemplada com a fala. Tá. Eu queria dizer para o Paulo que eu sou também grande entusiasta do Da Vinci, mas e dizer que está sendo muito bom ouvir vocês, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa relação dos tempos, sobre criar um novo tempo na montagem e sobre, principalmente nesse caso, assim, como a montagem funciona, né, como uma mediação cultural, né, que nem vocês falaram, de coisas que para vocês são de um jeito e para pessoas não indígenas são de outro, e como achar esse meio termo, assim, me encantei muito ouvindo vocês falarem disso. E eu sei que a Graciela, né, falou que nesse momento ela está buscando reelaborar imaginários, e a Suiane tá, né, com esse foco voltado para o cinema infantil agora, né, com a bolsa de animação. Mas eu queria perguntar para vocês como vocês veem o cenário atual, assim, do cinema indígena. Tem algum estilo ou temática que está sendo mais buscado, mais explorado, não é uma palavra boa, mas que está, assim, mais em voga, não sei. Tem alguma coisa mais recorrente nos filmes atualmente que vocês percebem? Menina, eu acho que ele é muito... ele é muito diverso, sabe? Porque de norte a sul do país, assim, mas uma coisa que eu tenho percebido, principalmente em projetos autorais, que eu digo, né? Feito por indígena, pensado por indígena, né? Sem esse lugar que a gente trabalha para sobreviver, que aí também é outro rolê. Mas eu acho que nesse processo, assim, são muito narrativas do que atravessa a gente, sabe? E, enfim, a gente está sendo atravessada todo o tempo, né, por questões, enfim, que o mundo vive, né, e uma coisa que eu tenho percebido muito, né, é essa condição que, por mais que hoje o mundo se volta aos olhos para isso, mas é uma coisa que a gente sempre vem abordando, é essa questão climática, né, essa questão ambiental, que isso, assim, está muito interligado, né, no que atravessa a gente, dentro ou fora dos territórios, né, porque mesmo, né, os parentes morando ou vivendo em contexto, né, que não seja aldeia, né,
eles carregam isso no corpo, né? Porque também isso é muito relacionado, né, à condição quando a gente fala de questão ambiental, né, territorial, climático, né, muito interligado à questão de um racismo ambiental também, né? Desse lugar de uma sociedade que não permite que a gente saia do nosso lugar e ocupe outros lugares, por exemplo. Então, acho que é uma recorrência muito forte, assim, que vem, né? Porque acho que isso abre um leque, assim, também de vivências mesmo, sabe? Vem aqui para, pelo menos aqui para nós, aqui no norte, tá, não sei se seria exatamente um boom, né? Mas muitas produções acontecendo, né? A gente tem aí Manas, Boiunas, agora vai entrar Rio de Sangue, a gente teve o Último Azul, né? Que fala um pouco do caboclo, do indígena, né? Essa questão de climática também, né? Inclusive, meu próximo projeto é sobre essas questões climáticas, principalmente do que aconteceu aqui em Manaus, né? Pandemia e com os incêndios, né? Criminosos que aconteceram aqui. Mas, assim, o que me preocupa, acho que talvez com exceção da Boiúna, né, que é da Adriana de Farias, que é uma paraense, que então é um olhar paraense, porque aí conta a história, né, de um folclore indígena caboclo, né, mas é filme sendo produzido, como a gente costuma falar, do branco, do branco, né, escrevendo nossas histórias, contando nossa história, do olhar do branco, né, não como, né, muitas das vezes não tem uma consultoria de um povo indígena ali, daquela que tem a ver com aquela história, né, então isso acaba, né, meio que, eu acredito que é uma preocupação de todos nós, não só como cineasta, mas como indígena, né, de certas histórias tá sendo contado, né, de um olhar do branco, né, sobre a nossa história, né, sobre a nossa cultura. E aí, como a gente falou mais cedo, né, a nossa preocupação com nossas histórias, com nossos mitos, né, de a gente ter o limite de onde, aqui, a partir daqui eu não conto mais esse mito, porque é uma falta de respeito, né, os pajés comuns não querem contar. E aí o branco ouviu a história, né, e aí ele faz uma leitura dele e acaba contando, né? Então, pensar nisso, assim, mas, assim, graças a Deus, aqui no Norte, a gente tem tido umas produções muito legais, né? Aqui em Manaus tem uma galera gravando, né, alguns filmes, né? Mas aí no Pará, como eu disse, tem a Boiúna, né, que é da Adriana, né, mas é uma paraense que conhece a história, né? Então, é de alguém de lá mesmo, né? O olhar de quem é de lá, né? E aí, eu não estou lembrado, mas parece que teve, não sei se foi de Fernando Meirelles, que deu uma confusão, que levou praticamente toda uma equipe de fora, tendo equipe lá, né, podendo contratar mão de obra de lá, consultores de lá, né, mas não, é o olhar do branco que foi contar, até para isso, até a equipe, o cara não quis contratar, né, foi basicamente pouca gente. Mas o que eu tenho visto é isso, assim, muitas histórias agora sendo contadas, e o legal é o circuito, né, né, os festivais, as salas de cinema, né, assim, abraçando essa ideia, né? Para ter uma ideia, os filmes que estão batendo audiência na tela quente foram as produções do Norte. A maior audiência de filmes já exibido na tela quente, né, foram os filmes daqui. Daqui o Pé de Peixe, né? Aí teve o Pé de Peixe, teve o... Estou lembrado agora que é da Flávia Bitbol, e tem um lá né, do Pará também, que eu não estou lembrado o nome agora, mas também que teve, acho que foi a maior audiência da Tela Quente esse ano, até o momento, para ter uma ideia, né? Eu vejo hoje, né, quando falou a questão de hoje, né, eu acho que as produções indígenas estão muito dinâmicas, sabe? Hoje a gente vê de tudo. A gente vem de uma geração de filme de cinema de guerrilha, né, aquele de denúncia mesmo, de falar da nossa atual situação, dos retrocessos políticos, da questão do desmatamento do meio ambiente,
né, de questões territoriais, e a gente vem também entrando aqui também para o mundo fantástico, né? A galera tão investindo também em produções fantásticas de cinema indígena, né, contando as questões, como se diz, lúdicas, né, das histórias. E assim, agora eu tenho um grande muito sonho. Acho que eu tenho o prazer de estar acompanhando toda essa geração de realizadores de cinema indígena e todas essas questões, né? E eu tenho até discutido aqui, mas minha diretora sempre discute, né? Que o meu sonho é de fazer um musical, né? E eu convidar Paulo para ver se ele topa, né? Fazer um musical indígena, acho que é meu sonho fazer um dia, sabe? De estar trabalhando esses artistas, esses músicos indígenas, a gente juntar tudo, fazer um grande festa. Mas, assim, eu acho que o cinema indígena, hoje, ele está muito dinâmico, né? Então, acho que logo mais, acho que a gente vai estar pensando aqui em uma ficção 100% indígena, né? Com histórias contadas, a gente sair um pouquinho mais dessa questão do documental, a gente já está mesclando isso, né, no doc-ficção. Então, mas são processos, né? A gente está contando histórias aqui de 30 anos, né? O cinema indígena, ele começou com vídeo nas aldeias, né, Paulo? Né? Então, vídeo nas aldeias, aqueles povos da floresta, né, que tinha de Ailton Krenak, Índios Online, isso tudo no começo dos anos 2000, né? E hoje a gente está mandando aqui com nossas próprias pernas, né? Começou também, né, com a AGE lá no Mato Grosso do Sul. Então, estou contando história de 30 anos para cá. Então, acho que a gente sonhar para os próximos 30, 50 anos aí, por que não? Valeu, galera. Só uma complementação aqui, que eu falei realmente o que existe, a Alexandre até lembrou, né? A gente está falando o que tem, né? Porque há uma grande diferença do que existe das nossas aspirações, né? Até coloquei aí, ele quer fazer um glee indígena, um musical, mas eu acho que aspirações a gente tem muitas, né? Por exemplo, a gente tem um projeto nosso autoral, né, que é de realismo mágico, né, uma ficção, né, de um realismo mágico, são outros tipos de gênero, né, tem parentes aí, né, com aspiração, fazendo projetos e histórias, por exemplo, de uma possibilidade de um futurismo, né, então são gêneros assim, né, e outros parentes também trabalhando em outras produções, né? Por exemplo, animação, né? Como a Suiane, que ela falou que ela está entrando agora, né? E eu trabalho também dentro desse gênero, né? De animação, né? Que é outro conceito também, que é gênero de animação e game, né? Outro mundo também. Então, são questões assim que a gente está. Por isso que eu acho que tem uma linha, né? Que a gente começou, né? E a gente está só dinamizando, por exemplo, essa perspectiva de como a gente utiliza o cinema, o audiovisual, essa ferramenta com imagem, né? Como a gente transforma ela, né, na possibilidade de possibilitar imaginários em muitos ambientes de diversidade possível que a gente possa imaginar. Então, são possibilidades e aspirações mesmo assim, né? Que, de fato, a gente não quer ficar nesse lugar dolorido, porque é muito isso, né? No final, a gente faz do documentário, do doc real, né? Uma possibilidade de existência, mas a gente não quer só existir na dor, né? A gente quer existir no riso também, né? Numa comédia, né? Mas não numa comédia que a gente desvalorize, por exemplo, como a gente vê, né, em certos conceitos que utilizam a questão indígena, né, como uma questão de pejorativa nesse sentido, né, mas um tipo de comédia que a gente, né, vive no dia a dia, né, porque também somos povos muito, muito de tirar onda, como dizem assim, aqui, né, então eu acho que são possibilidades assim também que a gente quer, né, abordar, por exemplo, nossas produções, né, outras possibilidades, né, que acho que aí mora também a possibilidade de conversar com esse, não sei se é possível se exista um sujeito nesse nível, mas dessa questão universal, né, porque acho que
nem todo mundo é universal assim, mas o que as pessoas gostam de ver e acessar e achar que é normal, né? Embora não exista normalidade também, mas a gente tem muito esse conceito, né? O que é normal hoje, né? E para a gente, assim, a gente nunca está perto dessa normalidade que é utópica também. Um exemplo é a Zaire e o Denis Banil, que estão produzindo uma nova versão do Macunaína, né? Sim. Então, eles já estão gravando, inclusive já estão gravando, né? Uma releitura agora com um olhar indígena agora, né? Eles estiveram aqui em Manaus, mês passado aqui, e acho que agora eles vão para Roraima, eles vão gravar em várias partes do Brasil. Uma nova versão do Macunaína. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, para a gente ir encaminhando? Eu acho que, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode caminhar já estamos chegando às 9. Às 9 é ótimo, né? Mas, assim, queria deixar negritado aqui, mais uma vez, o agradecimento da EDT ao Paulo, a Graciela, a Suiane, o Alexandre e ao Tacumã também, né, que não pôde estar presente, mas faz parte da coordenação nacional da EDT. Deixar o convite aberto aqui para vocês e para os pares de vocês, para os parentes de vocês que são montadoras ou são montadores, que quiserem ingressar na EDT. O Paulo é da EDT também, junto com o Tacumã, né? Então, Alexandre, o convite está feito, Ciane, Graciela, tá? Todas as pessoas indígenas têm isenção da anuidade da EDT, e para a gente é de extrema importância essa pluralidade de narrativas, porque o Brasil é isso, né? Eu que moro na Amazônia, eu digo que nós temos várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Então, a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então, essa diversidade, essa pluralidade de narrativas, ela é importante. E só para finalizar a minha fala, eu acho que cinema indígena também ele é fundamentalmente reparação histórica, sabe? Eu acho que visibilizar as narrativas indígenas é a gente reparar essa invasão, né, que foi genocida em todos os sentidos, mas também foi uma invasão de narrativas, né? Então, cinema indígena também é cinema brasileiro. Então, isso que a gente tem que deixar bem negritado e mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, mas principalmente a Alexandre, Suiane, Graciela e Paulo. Obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente, pela escuta. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.